Glória a Deus. Deus é bom, é grande, majestoso e tem o domínio e o governo de todas as coisas, e é assim que nós cremos, e nós cremos que Ele está controlando através do Espírito dEle todas as coisas nesse momento. E que a palavra dEle que vai ser liberada debaixo de direção do Espírito de Deus. O ministério revelado da palavra irá se manifestar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou falar sobre um homem, sobre um livro da Bíblia, que fala sobre uma pessoa, sobre um homem, que ele toma uma postura, uma posição, diante de um cenário que ele se tomou conhecimento, e que pode parecer que não, se a gente for ler o livro, a gente talvez equivocadamente ache que apenas é uma questão histórica, que esse livro apenas está apontando para um fato histórico, porque isso aqui realmente aconteceu. É um dos livros na Bíblia onde que tem as datas, costuma ter umas datas mais precisas, muito precisas, em relação aos acontecimentos que ocorreram nesse livro. Hoje eu vou falar sobre Neemias. Neemias. Existe um livro na Bíblia chamado Neemias, que muitos anos antes, esse livro, que ele era junto com o livro de Esdras. Esdras e Neemias eram um livro só. Antigamente era assim. Mas os estudiosos depois decidiram separar esses livros. E hoje nós temos tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias. Mas Neemias, ele é contemporâneo de Esdras. Esdras era um sacerdote. Mas nós vamos falar sobre esse livro aqui, sobre algumas coisas que aconteceram e que Deus, usando essa palavra, aquilo que aconteceu, está falando conosco hoje. É claro que eu não vou querer e nem consigo esgotar tudo aquilo do livro, porque o livro ele tem 13 capítulos, não dá para tratar tudo. Mas eu vou trazer principalmente aquilo que é um direcionamento para esse tempo de agora. E para chegar a isso, eu quero chamar você para ler comigo aqui Neemias, livro de Neemias, no capítulo 1, no verso 1. Eu quero que você acompanhe comigo aí, que você faça essa leitura comigo, ou através da sua Bíblia impressa, ou através do seu aplicativo. Que você leia aqui o que está escrito no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Quando fala assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se forem infiéis, eu
os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Nós lemos o capítulo 1 inteiro aqui, para fazer o start, o início daquilo que Deus quer ministrar a nós hoje, tratar com a gente. Neemias, o nome Neemias significa consolo de Javé. Javé conforta. Javé é o nome que significa, nome de Deus, é a tradução do nome de Deus, Iavé. Javé significa o consolo de Deus, do Senhor. O Senhor consola. O Senhor é o nosso consolo. Neemias significa isso, o nome de Neemias. E você vai ver aqui que Neemias, ele está num lugar, lá no reino da Pérsia. Ele era copeiro do rei. Inclusive a gente acabou aqui no finalzinho do versículo, ele diz assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Que rei que era esse? O rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E é importante a gente já fazer aqui um contexto aqui, para entender o que é copeiro do rei, porque hoje a gente pensa que, pelo contexto de copeiro hoje, nossa, a gente pensa que copeiro é alguém que é um serviçal, uma pessoa que serve, que trata com as questões de cozinha, meramente. Mas antigamente não era assim. A função do copeiro era uma função de extrema confiança. Tinha que ser um homem de extrema confiança do rei. Por quê? Primeiro que ele estaria sempre no palácio, próximo ao rei. Ele estaria sempre ali, próximo ao rei. E ele tinha uma função muito crucial. Qual que era? Ele experimentava o vinho que o rei ia beber antes do rei. Por quê? Porque se tivesse algo venenoso naquele vinho, o copeiro bebia esse vinho, e se alguma coisa de ruim tivesse ali, quem ia sofrer ou até morrer era o copeiro, para guardar, proteger o rei. Então o rei não tomava nenhum vinho antes do copeiro experimentar o vinho. Então não era qualquer um que ficava ali, o rei tinha só homens de confiança, porque ele tinha que ser um homem de muita confiança, porque ele podia disfarçar, ele podia jogar fora, ele podia não beber aquele vinho, ele podia ser corrompido e fingir que tomou o vinho e dar para o rei, e aquele vinho estava envenenado. Então tinha que ser um homem de confiança, e Neemias era esse homem, do rei Artaxerxes. E ele estava lá, e a Bíblia diz que alguns seus irmãos, homens de Judá, vieram até ele. E ele pergunta para essa turma, para esses seus irmãos aqui, irmãos judeus, irmãos de povo. E ele pergunta a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram do exílio. E ele pergunta sobre Jerusalém. Por quê? Porque o povo aqui, nessa época, que já tinha sido liberto do cativeiro de Babilônia. Eles tinham ficado 70 anos cativos para a Babilônia. Só que daí, passados 70 anos, eles são livres desse tempo de cativeiro. Isso Deus havia já profetizado sobre isso. E eles voltam, o povo volta para Jerusalém. Voltam para Israel. Só que quando eles chegam lá, Jerusalém estava destruída, em ruínas. Porque Nabucodonosor tinha destruído com Jerusalém, acabado com o templo.
tinha literalmente destruído. E o povo tinha voltado. E Neemias pergunta sobre eles: e aí? E o povo que voltou, como que eles estão lá? Eu acho que, fazendo uma conjectura, que ele pensou que o povo tinha voltado para sua terra, que era tudo que eles queriam, eles estavam querendo voltar para sua terra, porque eles estavam escravos em Babilônia, e que eles tinham voltado a viver como um povo de Deus, o povo de Israel. Tinham restaurado as coisas, restaurado Jerusalém, restaurado os muros, voltado com as suas atividades, voltado a fazer aquilo que a lei mandava. Eu imagino que ele pensou sobre isso. Mas o que ele ouviu não foi isso, foi pelo contrário. Ele escuta o seguinte: estão em grande miséria e humilhação. O povo está passando dificuldade, miséria e humilhação. E as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. E os portões foram destruídos pelo fogo. Então ele ouve tanto que o povo dele estava passando um momento muito difícil. E que Jerusalém continuava com seus muros derrubados e os seus portões destruídos pelo fogo. E aquilo em Neemias gera uma coisa, um impacto em Neemias. A Bíblia fala que quando ele ouviu essas palavras, a Bíblia fala que ele se sentou, ele se senta. Eu acho que ele, tipo assim, sofreu um impacto, sentou. A Bíblia fala que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. E nesse tempo também ele ficou jejuando e orando a Deus. Ele ficou profundamente tocado quando ele ficou sabendo a real condição do povo e a real condição de Jerusalém. E aqui, contextualizando com o tempo de agora, que talvez nós não estejamos enxergando que os muros, e aqui, lógico, eu estou falando entre aspas, que de repente vai que uns maluquinhos aí querem pegar umas pedras e começar a construir muro por aí, né? É uma linguagem profética, é uma linguagem do reino, é uma forma de expressar princípios do reino. Eu já estou falando isso, fazendo uma conexão com a palavra de Deus aqui, de Neemias, algo que aconteceu, fazendo uma conexão com o mundo espiritual. Talvez alguns de nós não estejamos enxergando, mas os muros de Jerusalém estão em ruínas. Jerusalém hoje não é aquela Jerusalém geográfica que muitos ainda adoram, aquela Jerusalém que está geograficamente em Israel. Não é essa Jerusalém. É a Jerusalém que Deus tem hoje, que é a Jerusalém, que é a própria igreja. Nós somos o povo, nós somos, na verdade, Jerusalém. Contextualizando mais ainda, Jerusalém, como se fosse a igreja. Jerusalém é um lugar, Jerusalém era o lugar, e ainda é para muitos, os judeus ainda enxergam dessa forma, mas Jerusalém era tão relevante para o povo judeu, e ainda é para o judeu, porque lá era a referência do lugar de culto a Deus. É lá que ficava o templo. Jerusalém sempre foi vista pelos povos como o lugar onde que Deus, aspas, habitava. Muitos pensam assim ainda. E antes a linguagem no Velho Testamento era exatamente essa mesmo. Jerusalém era o lugar onde está o templo, e o templo é o lugar onde que Deus habita. Na verdade, Deus estava usando uma linguagem natural para apontar para o espiritual, para nos ensinar algo, como hoje. Que hoje nós sim somos o templo. Nós é que somos o templo. Deus hoje não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em nós, através do Espírito dele. Talvez muitos de nós não estejamos entendendo os tempos que nós estamos vivendo, as lutas, as oposições, e nós não temos enxergado que, muito provavelmente nós não temos entendido que os muros caíram.
E por que os muros são tão relevantes? Vamos entender a linguagem deles para compreender o princípio espiritual. Toda a cidade ela era protegida, fortificada pelos muros. Os muros serviam para a cidade. Contra o quê? Os inimigos. Para vocês terem ideia, os muros, e a gente tem que entender, compreender com a linguagem, o entendimento daquele tempo, porque não eram como muros que a gente faz hoje na nossa casa, muito pelo contrário. Os muros eram tão largos, que dava para passar carros por cima dos muros. Eu vou falar uma coisa para você, tem muros, por exemplo, quando a gente vai ver aqui o que vai acontecer, tem muros que eles tinham a espessura de mais ou menos 2,5 metros de espessura. Muito altos, para que a cidade ficasse protegida dos ataques do inimigo. Só que todos os muros, o acesso para a cidade, era através de portões. Que os portões tinham momentos específicos que eles eram abertos. Durante a noite, por exemplo, eles eram fechados. E os portões, eles tinham que ser portões fortalecidos. Não podia ser portões fraquinhos. Portões fortalecidos. E a Bíblia também aponta em vários momentos na palavra que os portões eram o lugar de encontro nas cidades. Jerusalém era assim também. O lugar de encontro para várias situações. Inclusive o lugar de encontro para julgar as causas ali. Os magistrados da época se encontravam aos portões. Então, quando alguém queria apresentar uma causa a algum magistrado, algum juiz, ele sabia que eles ficavam num portão. Então tem vários significados o portão. E ele fica simplesmente sabendo que não existem mais portões. Não existem mais muralhas. O povo está humilhado. O povo está passando fome. E ele se constrange com aquilo. E nós estamos vivendo uma situação talvez ainda não tão extrema. Mas é por isso que Deus está fazendo alertas. Deus tem falado. Deus tem falado. Talvez ainda não estamos passando a fome, a miséria, literal. Mas eu vejo que existe uma miséria, uma fome de vida, realidade, conhecimento, profundidade da palavra de Deus. Simplesmente agora o jogo virou. A igreja que andava tão soberbinha por aí, até com famosinhas, a igreja tinha até coaches, alguns ainda estão aí sobrevivendo. Agora nesse tempo de 2022 aqui, o jogo está meio que virando. E nós começamos a passar algumas humilhações. Em alguns cenários, hoje, você não pode mais falar de Deus. Falar de Deus em alguns cenários, você vai ser literalmente cancelado, censurado, impedido. Alguns contextos universitários, impossível. Alguns lugares escolares começou a ficar difícil. Alguns contextos da sociedade, nem tente. Ainda não está muito, mas já começou. Nós agora temos sido humilhados, começamos a ser humilhados. Isso aí não existe, Deus não existe. Você não progrediu, porque a sociedade tem que progredir. Isso era lá para os antigos, para enganar, era uma falácia. A gente já entende que não é mais assim, né? Esse livro aqui é arcaico, é velho. Isso aqui é conto de fadas. Ainda não estamos tão fortes em relação a essas oposições, mas elas já começaram. Mas Deus precisa, nesse tempo, encontrar alguns Neemias. Homens e mulheres que ouvem a situação real da igreja e se consternam, se constrangem. Presta atenção, esse homem aqui, ele estava numa posição muito favorável. Ele não estava vivendo essa miséria, pelo contrário, ele estava lá no palácio do rei de boa, comendo da comida do rei, os manjares do rei, passando bem, protegido, guardado.
Ele tinha uma posição social excelente, uma condição econômica confortável. Ele tinha uma posição social de influência, e ele era também uma influência no rei. Ele conseguia ter um contato direto com o rei. Ele estava de boa, tranquilão. Ele podia falar assim, puxa também, né? Fazer o quê? Pecaram, né? Eles que arquem agora com as consequências. Aleluia. Eu vou orar por eles, viu, irmão? Neemias não faz isso. Neemias não faz isso. Ele abriu mão dessas coisas. Ele abre mão dessas coisas. Quando nós vamos entrar no capítulo 2, a Bíblia diz que essa situação que ele se deparou, e nós vimos aqui que Neemias ora a Deus, pede a Deus, intercede a Deus. E a Bíblia começa dizendo aqui que no mês de Nissan, no vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer o rei, e nunca antes estivera triste diante dele. E aí a Bíblia fala que depois passou um tempo, uns 4 meses, ele está diante do rei, e a Bíblia diz que ele está entristecido. E a Bíblia fala que ele nunca ficou dessa forma antes diante do rei. E o rei pergunta para ele: o que aconteceu com você? Você está doente? Você está triste como se alguém tivesse doente? E Neemias, na ousadia, ele falou: não, meu rei, como que eu posso me alegrar sabendo que na terra dos meus pais, dos meus antepassados, está em ruínas? Mas antes de adentrar nessa questão, quando ele ouve falar sobre a situação do povo de Deus e de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele ora. E nós temos esquecido algumas coisas básicas da vida cristã. Toda a nossa guerra, toda a nossa luta, toda a nossa posição é precedida, é antecedida, tem que ser assim por uma oração, por oração. Ele ora. Ele chorou, lamentou e jejuou. Você quer ver um detalhe muito tremendo aqui? Neemias não conhecia Jerusalém. Porque quando ele nasceu, ele já nasceu em Babilônia, escravo. Porque aqui nós estamos falando mais ou menos uns 120 a 130, 140 anos depois do início do domínio de Nabucodonosor. Ele não conhece Jerusalém, mas mesmo assim ele se constrange por ela. Aqui um tempo pós-exílio, o povo livre da escravidão, mas continuava escravo nas suas mentes. E às vezes é assim que nos portamos. Cristo nos libertou. Você se converte, vem até Cristo, se converte ao Senhor. Começa a viver um contexto de igreja, começa a conviver um contexto cristão, mas ainda com muitos cenários mentais escravos. Vivendo escassez, humilhação, pobreza, litígios, que você não precisava mais estar vivendo. Mentalidades escravatórias, mesmo Cristo já tendo nos libertado. E olha que tremendo o que ele faz. Ele não apenas ora, ó Senhor, nos livra. Ele não faz só isso, ele faz algo que também nós precisamos entender o princípio disso. E eu tenho falado, e eu tenho entendido, e eu tenho crido, que é esse tempo que Deus está chamando a igreja. Ele ora e faz uma oração de confissão pelos pecados. Detalhe, ele mesmo não errou.
Mas olha a oração dele. Olha a oração dele. Ele fala assim: e a oração do teu servo que faço hoje diante de ti dia e noite. E ele orou pelos filhos de Israel. É uma oração, intercessão. E ele fala: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Só que ele podia ter só transferido a responsabilidade para o outro, para os filhos de Israel, para o povo lá. Eu não, né, Deus? Muitas vezes a gente faz isso. Transfere a responsabilidade, a culpa para o outro. Neemias não fez isso. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, ele se inclui, cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. Deus está fazendo uma solene convocação à igreja dele nesses dias. Precisamos reconhecer o pecado, confessar os pecados e interceder pelos filhos do Senhor. A igreja. Eu e a minha igreja pecamos contra ti. E temos agido de uma forma corrupta diante do Senhor, não seguindo os teus mandamentos, como tu ordenaste. Se nós não fizermos isso, Deus não virá. E aqui virá no sentido de agir, no sentido de interferir. Nós precisamos confessar os pecados da igreja. Ele faz uma intercessão por pessoas que ele ao menos conhecia. Ele intercede por pessoas que ele não sabe nem quem são. Mas como elas são o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, ele intercede. Mas não é só isso. Nós temos que nos posicionar em oração, em intercessão, em confissão. Mas nós também temos que saber qual é o Deus que nós amamos, servimos e obedecemos. Nós temos que saber quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele já disse. Porque Ele fala aqui no verso 8, Ele fala assim na oração dele: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Essa palavra que saltou ao meu espírito, na hora que eu vi isso, lembra-te. Você imagina você orando a Deus, intercedendo a Deus, pedindo a Deus e chamando, trazendo a memória de Deus, falando: Deus, lembra. Deus, lembra. Lembra do quê? Se você não souber, se você não conhecer, se você não souber o que Ele disse, como que você vai pedir para Ele lembrar das promessas que Ele já fez, daquilo que Ele já ordenou, daquilo que Ele já estabeleceu? Se o máximo que você conhece de Deus são posts das redes sociais, como você vai interceder para que Deus possa fazer aquilo que Ele já disse que iria fazer? E aqui não é no sentido de confrontá-lo. Você falou que ia fazer e não fez. Não! Toda reforma, quando você vai ver aqui que Neemias, ele faz uma grande reforma em Jerusalém, uma grande reforma no povo de Deus. Reforma aqui, ele reforma sim os muros, mas ali era uma forma de literalmente enxergar algo que ele ia fazer também espiritualmente, porque ele também reforma, traz uma reforma espiritual. Não vai dar tempo para nós vermos aqui, mas se você for ler o capítulo 8 de Neemias, a Bíblia fala que eles pedem para trazer o livro da lei.
E eles começam a ler o livro, e começam a ler o livro, e começam a ler o livro, começam a ler o livro, e ver as coisas que Deus já tinha visto, falado, estabelecido, porque eles tinham perdido isso. E depois eles fazem uma oração de confissão, e ali há uma restauração, uma reforma espiritual. Inclusive, muitos entendem que se não fosse por esse tipo de reforma que Neemias fez, espiritual, talvez o povo judeu tivesse se perdido, tinha se liquidado, porque o povo já estava se misturando com outros povos, isso estava se diluindo. Ela só vem em decorrência de uma crise. Se você ainda não percebeu que nós estamos no meio de uma crise, você ainda não entendeu nada. E se você não entende que você está vivendo um tempo de crise, como que você vai querer trazer reforma? Porque a gente viveu essa igrejinha gospel há 20, 30, 40 anos falando uma palavrinha chave: avivamento. Faz 40 anos que estão falando disso, 50, sei lá, sempre. E avivamento dentro da igreja gospel é um movimento que quer dar um agito. Uma reunião que dá um agito mais é avivamento. Não entendemos nada. E Deus não está trazendo avivamento, porque avivamento até dá uma chacoalhada na gente. Mas avivamento não costuma mudar o nosso caráter. Deus está querendo fazer uma reforma. Mas se nós não entendemos o tempo da crise, nós não clamaremos por essa reforma. Nós não buscaremos essa reforma. Nós não trabalharemos pela reforma. Porque vocês vão ver aqui, se eu aconselho você a ler o livro de Neemias, que Neemias ele orou muito, ele fez várias orações, mas ele agiu. A Bíblia fala que ele chega diante do rei e fala sobre isso. Olha, como que eu posso estar feliz se meu povo está em ruínas, minha cidade está em ruínas. E a Bíblia fala que ele encontra favor diante do rei. Tanto é que quando você vai ler lá no capítulo 2, no verso 8, a Bíblia fala: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele começa ali a falar com o rei ouve ele, e o rei fala: o que você quer, o que você precisa? Ele fala assim: me deixa voltar para a minha terra, me deixa reconstruir os muros. Ele falou: tudo bem, quanto tempo você precisa? E a Bíblia fala que ele fala um tempo, a Bíblia não diz qual é esse tempo, mas fala que ele estabeleceu um tempo. Só que ele, na ousadia, ele não pede só isso. Senhor, rei, me dê também cartas para que eu possa passar pelas outras províncias e o Senhor me autorize a passar por elas. Não é só isso não, manda comigo junto uma cavalaria, manda junto uma parte do exército. E não é isso só não, nessas cartas pedem para eles me fornecerem madeira, para eu poder usar esse material para reconstruir os portões e a casa onde eu vou ficar. E a Bíblia diz que o rei deu. Por quê? Porque a mão do meu Deus, ele diz, era comigo. Quando nós nos posicionamos, Deus vai na frente. Deus move corações. Deus destrói dificuldades e barreiras. Só que tem um detalhe. Toda vez que alguém se posicionar diante de Deus, para fazer a obra do Senhor, para trabalhar para Ele, para estabelecer aquilo que Deus quer, vai ser levantada uma potestade de oposição. E uma das coisas que essa potestade traz é injustiça. Injustiça. A Bíblia diz, no capítulo 2, verso 10,
Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. A Bíblia diz que esses dois homens aqui, Sambalate, que provavelmente era um dos governadores ali de Samaria, e Tobias, homens de influência, homens de autoridade, homens de posição, eles ficam sabendo o que o rei atendeu a Neemias. E a Bíblia diz que eles não gostam, eles se desagradam disso. Por quê? Olha por quê. Porque eles procuraram o bem dos filhos de Israel. Os inimigos ficaram sabendo disso daí. E eles falaram assim, o quê? Tem alguém se levantando aí para fazer o bem para os filhos de Israel? E aí esses homens se colocam como inimigos, opositores a essa reforma. Até então, o povo de Deus, o povo que vivia em Jerusalém, não tinha ninguém que era opositor a eles. Ninguém era os seus inimigos, porque eles já estavam destruídos, passando muita dificuldade, e eles não buscavam a Deus. Quando que o inimigo se levanta? Quando você se posicionar. Quando a igreja se posiciona, o inimigo se opõe. Então se você está com a vida muito de boazinha aí, cuidado. Pode ser que você não seja nenhum perigo para as obras de Satanás. E eles se colocaram de uma forma opositora. Mas ele teve ousadia e debaixo de oração, porque olha o que aconteceu aqui. No verso 4 do capítulo 2, olha que tremendo aqui. Quando o rei fala assim, o que aconteceu com você? Por que você está triste? E ele fala no verso 4 do capítulo 2. Disse-me o rei, o que me pedes agora? Olha o que acontece, mais uma vez aqui. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ele está diante do rei. O rei diz para ele, o que você quer? A Bíblia fala que ele ora. Ei, vamos tentar compreender isso aqui. Como que é orar nesse momento? Você acha que ele parou e falou, rei, espera um pouquinho aí, dá uma seguradinha. Você está muito aceleradinho, rei, espera aí que eu vou orar. Oh Deus soberano, magnífico, aquele que te habita. Não. Provavelmente, a Bíblia não diz como, mas a gente consegue compreender aqui que houve uma oração no espírito dele. Ele orou em espírito. E aí, debaixo dessa oração e de ousadia, ele se prontifica a fazer a obra, o trabalho. Na hora que você estiver diante daquele que Deus pode usar, presta atenção, esse rei aqui não era um rei bom, justo, não era o homem de Deus, era o rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E a Bíblia fala que ele pede, sabe o que o rei fez? O nomeou governador. Neemias é nomeado governador pelo rei. Se você tem dúvida, lê lá capítulo 5, verso 14. Eu sei que parece que não pode falar de política, né? Não sei, coisa esquisita isso daí, né? Mas aí o rei nomeia ele como governador. E Deus usa Neemias como governador. Neemias não era o profeta. Neemias não era o sacerdote. Neemias não era o sumo sacerdote. Neemias foi levantado como governador. E através da vida de Neemias, acontece uma restauração, uma reforma. E aí eles se colocam diante
Acontece várias coisas que ele começou a fazer aqui. E aí ele fala que ele vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, já estou dando um pulinho aqui. E ele esteve ali 3 dias. E olha o que ele faz. Ele chega em Jerusalém. Ele chegou, depois que ele passou pelos lugares que tinha que passar. Chegando ali com o pessoal que foi acompanhando ele. Ele chega em Jerusalém. E olha o que acontece no verso 12 do capítulo 2. Então à noite me levantei. E uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração. Para que fazer em Jerusalém? Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. A Bíblia diz que ele se levanta à noite, monta num animal, num jumento. Poucos homens o seguem, mas ele não diz nada daquilo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele começa a ver a situação ali de Jerusalém. Ele fala assim, daí ele foi para o portão, foi ver ali o portão do vale, na fonte do dragão, e ele começa a ver, os muros estavam assolados. Ele vai inspecionar. E ele olha, vê toda a situação difícil. O momento está tanto cheio de ruína, que o jumento que estava com ele, não consegue nem entrar, passar por um lugar. De tanta destruição que existia. Mas ele não conta para ninguém. Deus está falando aqui. Algumas coisas Deus está colocando no coração do povo dele, no seio da igreja, mas ainda não é para contar para ninguém. Cuidado com a sua língua. Cuidado com os grupos de Zap. Cuidado com as suas redes sociais. Deus está dando estratégia, mas ainda não é para contar para ninguém. Deus está trabalhando com a gente. Deus está nos dando estratégias, planos, direção. Mas não é para contar para ninguém. Aí depois que ele analisa todo o contexto, a Bíblia fala que depois ele aparece diante do povo, revela o que ia fazer. Então ele fala no verso 17, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponham-nos e edifiquemos. Fortaleceram as mãos para a boa obra. Nesse momento sim, que ele entendeu que é o tempo de chamar, convocar o povo. Ele revela o que Deus tinha feito. Ele mostra como que Deus estava com ele. Ele fala que até o rei o favoreceu. E aí eles se empolgam com aquilo, na verdade eles entendem que é o tempo, e ele fala assim, se juntam e falam assim, é isso aí, vamos edificar, vamos trabalhar, vamos fortalecer nossas mãos para a obra, e aquilo que Deus está falando conosco. E aí a Bíblia fala aqui, no verso 19, porém Sambalate, olha o demônio aí de novo, o Oronita, o Tobias, o servo Amonita, e agora Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não é minha força, não é minha mão, não é meu conhecimento, não é minha posição social, não é minha posição econômica, não é minha posição ministerial, é o meu Deus que vai nos dar bom êxito. E ele diz mais, nós, os seus servos, nos disporemos e edificaremos. Mas aí ele faz uma coisa em ousadia que nós precisamos fazer. Identificar quem está junto e quem está fora. Ele faz uma denúncia. E vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.
nesse momento a igreja irá precisar se posicionar. Nós vamos fazer, o Senhor é com a gente, Ele vai nos dar vitória, o êxito, nós vamos edificar, nós vamos trabalhar, mas vocês não têm parte nisso. Nós não vamos nos misturar, eu não vou querer saber dos seus favores, eu não vou querer saber da sua ajuda, nós não queremos nos misturar, e esse tempo que nós estamos vivendo, a igreja nos últimos tempos, principalmente nos últimos meses, se misturou. Para tentar fazer um volume, para tentar mostrar que é fortuna. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Tentou fazer misturinha. O povo de Deus não se mistura. E não no sentido de rejeitar, não é nada disso, eu estou falando no sentido de princípios, de verdades, de revelação, de conhecimento da palavra. Nós não nos misturamos com aqueles que não querem Deus. No cumprimento de propósito, nós não estamos falando de relacionamento aqui, senão vai que algum chega em casa, tem uma sogra que não é convertida, né, já põe para fora, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre propósitos. Quem edifica a igreja é a igreja. Nós não precisamos da ajuda dos ímpios, dos gentios, dos maldosos, dos filhos da ira. Nos misturamos, deu ruim. E sabe o que eles fizeram? Zombaram. E desprezaram, porque no começo da oposição é assim, esses fraquinhos, esses caras são nada. Zombaram. E ainda eles começam a fazer uma narrativa, eu vou usar a palavrinha da moda, narrativa. Porque as narrativas são distorções de verdade às vezes. Sofismas. Às vezes são mentiras das mentiras mesmo, mas algumas são uma coisa sofismadinha. E eles tentam perverter o que Deus está fazendo. Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? E não era nada disso. O inimigo vai zombar, desprezar e vai te acusar de algo que você não fez. Se prepare. Você vai ser acusado de coisas que você não fez. Quando essa batalha espiritual, nós temos que entender que isso tudo é uma batalha espiritual, amém? Porque senão vai ter gente aí, vai sair, né, daqui a pouco entrando em academia de jiu-jitsu, vai pegar porte de ar, não é nada disso, é uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual, ela começa quando o inimigo percebe que alguém está tentando buscar os propósitos de Deus. Ou que a igreja está buscando proteger o povo de Deus. Quando a igreja começa a se posicionar para proteger o povo de Deus, o inimigo se levanta. Essas estratégias continuam sendo usadas até os dias de hoje. Por que Jerusalém sempre mexe com essas questões? Porque o que o inimigo olha? Se Jerusalém está derrubada, porque aquilo era um simbolismo da adoração a Deus, do culto a Deus, da obediência a Deus. Se Jerusalém está destruída, Deus não está sendo adorado. Deus não está sendo engrandecido. Deus não está sendo cultuado. Jerusalém era essa representação, por isso que o inimigo ataca quando ele entende que o povo de Deus está se levantando. Porque quando o povo de Deus se levanta, uma das coisas que o povo de Deus faz é buscar a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, buscar a palavra de Deus. E quando isso acontece, Deus vem e se manifesta. É por isso que ele se opõe. Porque ele sabe que vai dar ruim para ele. Uma igreja posicionada é Deus sendo louvado, adorado, estabelecido, o reino.
A oposição dos inimigos, essas oposições são inevitáveis na vida da igreja, quando nos posicionamos para realizar a obra de Deus. Eu louvo a Deus quando eu passo por essas oposições, e graças a Deus eu estou passando por ela. Porque aponta que eu estou em direção do propósito. E que o inimigo, quando está assim, tumultuando, é porque ele está incomodado. E eu quero que ele se incomode comigo, não que fique feliz comigo. Se você for ver ali um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, ele ora pedindo a Deus, no verso 4 e no verso 5 de Neemias 4. Ele fala assim: ouve, mais uma vez ele orando. Ouve, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Ele ora e denuncia e faz uma denúncia sobre a oposição dos inimigos. Ele faz algo para que Deus se atentasse para aquilo que o inimigo estava fazendo, desprezando, se opondo, resistindo à restauração que ele estava fazendo, à reforma. E ali você vai ver que quando eles entendem isso, eles começam a conspirar para atacar Neemias, atacar o povo e criar confusão. Vê o verso aí, o verso 7 e o verso 8. Verso 6, quando eles falam assim, ó, assim edificamos o muro, eles conseguem edificar o muro. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês antes de falar essa parte que eu ia falar. A Bíblia diz que em 52 dias, eles conseguem edificar o muro. Esse muro é mais ou menos, ele tinha mais ou menos o tamanho, o comprimento de mais ou menos uns 2,4 km, 2,5 km mais ou menos, de muro. De muro! E muitas partes desse muro era mais ou menos, como eu disse aqui, uma espessura de 2,5 metros de muro. Você imagina que 2,5 metros deve ser mais ou menos daqui até ali, né? De espessura do muro. E 2,5 quilômetros mais ou menos de muro. A Bíblia diz que esses caras, sem máquinas, sem como as máquinas que existem hoje, tecnologia que existe hoje, eles reconstroem os muros em 52 dias. Uau! Deus estava com eles. E Neemias, uma estratégia muito profunda de Deus, um homem buscando em Deus, buscando a estratégia de Deus, ele foi tão sábio, o que ele fez? Ele pegou todo aquele povo ali, quando você vai ler o capítulo 13, principalmente falando sobre isso, sobre aqueles que foram fazer ali o trabalho, ele foi tão estratégico, que ele pegou o povo e ele botava eles para trabalhar próximo de casa, para que eles pudessem despender menos tempo possível e estivessem próximo da sua família, para isso os motivar, e ao mesmo tempo ele está vendo que eles estão bem, estão ali, e aí ele estrategicamente pôs assim cada um para reconstruir perto de sua casa. Uau! Uma mega estratégia. Porque muitos agora aqui estão começando a querer romper os vínculos de família. Se é para fazer a obra de Deus, irmão, você vai ter que largar teu pai e da mãe. E é verdade, no sentido emocional, sim. Em alguns sentidos também de dependência, sim. Mas aquilo que se a sua família faz parte de um contexto que você está inserido junto, para que você vai romper? Pelo contrário, você está ali, você está zelando pela vida do outro, motivando o outro, junto com o outro. E ele usou essa estratégia, e isso foi um dos motivos também que fez com que eles conseguissem construir um muro tão rápido. Eles levantam o muro em 52 dias. E quando o inimigo percebe, olha lá, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. O que está faltando muito no meio de igreja hoje é ânimo o povo trabalhar. Ou o povo está trabalhando por obrigação religiosa, ou por interesse pessoal. Muitas vezes. Mas vamos lá. Verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios,
os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Os caras ficam muito irados quando eles veem que nada está conseguindo impedir-los, e que eles começaram a fechar as brechas no processo de reforma que Deus vai fazer no nosso meio. Brechas precisarão ser fechadas. Deus vai tratar, porque não pode ter brecha no muro. Brecha é um lugar onde o inimigo passa para atacar. Não pode ter brecha. Não pode ter brecha. E eles viram que eles estavam fechando as brechas. E eles ficaram muito irados. Muito irados. E aí o que aconteceu? Olha o que ele faz no verso 9. Ele montou guarda. Olha o que ele faz aqui, Neemias. Porém nós oramos, de novo, oração. Nós oramos a nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ô irmão, crente não faz essas coisas. Crente não faz assim. Esse negócio de ficar aí, é feio. Nós não estamos falando de violência. Aqui ele está falando que ele, sabendo dos caras, ele orou a Deus e montou guarda. Dia e noite. Para quê? Atentos para proteger a recompensa que estava ali. E ali ele fala que ele tomou todas as precauções. Olha o verso 13. Então pus o seu povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Ei, guerra. Guerra. Chamou as famílias, lanças, espadas, deu arcos para ficarem atentos, prontos. Cadê suas lanças? Cadê seus arcos? Cadê suas espadas? O que é isso para a linguagem de hoje? Oração, jejum, ok. Mas é principalmente conhecimento da palavra, porque o nosso argumento é uma espada. Tem que ser uma espada, saída de uma espada que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus. Os arcos, para que a gente possa lançar nossa geração, os nossos filhos, a Bíblia diz que eles são como flechas. Eu lanço minha geração. O que nós estamos fazendo hoje? Guardando as flechinhas, bem cuidadinhas no armário, protegido. Os bebês. Ele coloca as famílias em prontidão. E olha o que ele fala no verso 14. Inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai, ou seja, lutai. Por quem? Pelos vossos irmãos, vossos filhos, interna. Vamos ler o capítulo 5. O capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Deu ruim aqui. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome.
Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois nossos campos e nossas vinhas já são dos outros. A Bíblia fala que Neemias ouve isso, verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, leia-se, líderes das igrejas. E lhes disse: sois usurários, cada um para o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Acontece algo dentro do próprio povo. Os próprios judeus começaram a oprimir os próprios judeus. Os homens de poder, de condição, magistrados, aqui diz os nobres, leia-se pela linguagem de hoje para agora, os líderes, começaram a oprimir o povo, exigir coisas deles. Eles já estavam tomando hipoteca, vendendo suas coisas para conseguir sobreviver, ter dinheiro para comprar trigo, comida, pagar o tributo, pagar o imposto de rei. E eles foram clamar, e o Neemias fica sabendo disso. Deus está fazendo um concerto, irá fazer um concerto nesse tempo. O que tem de pastorzão aí andando de carro de R$500? Antigamente falava assim, nada contra isso, né? Deus, não, sim tudo. Sim tudo. Se o seu carro custa R$500 mil, meu irmão, e no meio do teu povo tem gente que tem muita dificuldade, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você não precisa disso. Isso é usurpar, é ser um usuário. É usura, é o princípio da usura. Usura significa que é um peso além da medida de cobrança de coisas. Impostos, por exemplo, usura tem a ver com impostos. Nós usamos isso como uma outra coisa dentro da igreja. Gabinetes suntuosos. Tem pastor aí que só anda de jatinho, filho. Aleluia. Tudo para a glória. O povo reclamou, porque eles não estavam mais suportando. Neemias repara isso, corrige isso. Ele mesmo ele entende que eu tinha direito de comer algumas coisas como governador, eu abri mão. E aqui ninguém está falando sobre justiça social, viu, querido? Ninguém vai distorcer aqui. Ninguém está falando sobre, sim, tomar do rico para dar para o pobre. Não é isso. Distorce, hein? Nós estamos falando sobre deturpações. Neemias se posicionou sempre debaixo de oração, sabedoria, direção, determinação e principalmente uma vida de retidão, uma vida reta, sendo um exemplo. Eu tenho muitas mais coisas aqui para dizer aqui, mas eu entendo que nós devemos parar nesse momento aqui. E eu quero fechar dizendo que essas injustiças que o povo recebia ali, em alguma medida nós, como povo de Deus, e aqui como eu falo como povo de Deus, eu falo sempre no nome, um povo em geral, nós como igreja no geral, em alguma medida já começamos a sentir algumas injustiças, algumas ameaças. Algumas ameaças já estão aparecendo por aí. Nós precisamos nos posicionar. É tempo de uma convocação solene. Não para juntamentos de bolhas para nós mesmos.
Não para isso. É um ajuntamento solene para arrependimento, confissão de pecado, posicionamento, postura e execução de propósito. Porque às vezes a gente fica muito na questão, aspas, como parecendo espirituais. Ora, jejua, 24 horas de louvor e adoração. Aleluia. Aleluia. Se Deus deu a direção, siga. Mas cadê a obra? Deus está nos convocando para reconstruir muros. E não muros de divisão, mas muros de proteção. Não muros de separação, nos colocando numa condição de superiores. Não. Muros de proteção. E que muro que é esse? A Bíblia diz lá em Coríntios, as fortalezas. A Bíblia diz que nós temos que derrubar as fortalezas malignas, sim, e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que Deus transforme essa palavra em uma tremenda revelação no nosso espírito. Que a gente entenda essa palavra em verdade, não com entendimento intelectual, mas que Deus faça nós gerar algo para que a gente possa se posicionar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e te conduza no caminho da verdade. Para a honra e glória do Senhor. Amém?